Boa noite a todos e todes e todes. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Esse é o terceiro dia do curso Reescrevendo Sintaxes. Gênero e raça colocados em questão. É organizado pelo Grupo de Pesquisa Gênero e Raça e tem o apoio do NUP. O tema de hoje é da pele da palavra, a palavra gênero e raça, etnia na poesia. E para falar desse tema tão interessante, eu apresento os nossos convidados, que são Fernando Luiz de Moraes e Michela Miti. Oi, Fer, oi, Mi. Eu vou falar um pouquinho sobre eles agora, né, rapidamente, para a gente começar esse encontro. Fernando Luiz de Moraes é poeta, tradutor, professor e doutorando. Possui licenciatura em Letras Português e Inglês pela Unesp e bacharelado em Letras com habilitação de tradutor francês e italiano pela Unesp também, com período sanduíche na Universidade de Aveiro, em Portugal. É especialista em estudos avançados de língua inglesa, também pela Universidade Estadual Paulista, além de ser certificado por escolas na França e na África do Sul. Conclui estágios e pesquisas na área de linguística e literatura. Tem artigos e capítulos publicados na área de gramática funcional e na área de literatura, bem como poemas em diversas antologias. É mestre em Teoria da Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Unesp e BILSE, e atualmente é doutorando no referido programa, no qual desenvolve a pesquisa Literatura de Resistência, o grito aguerrido de escritor Square, cujo objetivo é resgatar a voz silenciada de autores negro-gay. Atua também como um dos professores da disciplina Literatura, Gênero e Raça e compõe o quadro de membros do Grupo de Pesquisa Gênero e Raça do mesmo instituto. É poeta convidado da revista Bem-Estar e autor do livro Analítica Queer, Como Ler o Humano, lançado agora em 2020. A Michela Mitico Cato Menezes de Souza é graduada em Letras, habilitações em língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola e respectivas literaturas, pelas Faculdades Integradas de Paranaíba. Ela é especialista em educação e docência para o ensino superior pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, UEMS, Unidade de Paranaíba. Ela é mestre em letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, CPTL, Universidade Federal do Mato Grosso, na área de concentração em estudos literários. É professora efetiva de ensino básico, técnico e tecnológico, em regime DE do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, IFMS, no campus de Três Lagoas. Atualmente, faz doutoranda no programa de pós-graduação em letras no IBILSE Unesp. Então, gente, vocês percebem que vocês têm professores supertitulados para fazer uma ótima noite nossa de hoje. Então, beijos para vocês e aproveitem bastante. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a apresentação da professora Cláudia. Gostaria de agradecer também o convite que nos foi feito para participar dessa mesa redonda, né, o convite que foi feito pelo grupo de pesquisa, que trabalha em parceria com o NUP, e já de antemão quero agradecer também a professora Michela Mitico por ter aceitado trabalhar comigo nessa empreitada. Então, obrigado, e eu desejo uma boa noite a todos, espero que gostem da nossa apresentação. Michela? Bom, boa noite a todos e todas e todes. Faço minhas palavras do professor Fernando, né?
Só um detalhezinho, né, para a gente entender, a professora Cláudia, minha orientadora, então, só para a gente entender também, as palavras são belas, maravilhosas, mas, enfim, eu que agradeço. E ao professor Fernando por ter me convidado, porque, na verdade, eu estou aprendendo e me sinto muito honrada de estar mais uma vez participando aí da mesa, e por todo o pessoal do apoio e quem está aí nos acompanhando. Bom, então eu vou começar a compartilhar a tela com a nossa apresentação. Nós vamos quebrar um pouquinho essa ideia do protocolo de uma mesa redonda exatamente, né? A professora Michelle e eu resolvemos que nós vamos fazer uma apresentação no modelo mais livre, né, em modelo de diálogo mesmo. Então, conforme nós fomos apresentando os slides, a gente vai fazendo os comentários que são pertinentes àquela questão que a gente quer apresentar. Então, o momento que eu vou compartilhar a tela. Eu acho que começou a aparecer já, né? Então, o título que nós demos a essa fala, né, essa mesa redonda, é da pele à palavra, gênero e raça, etnia na poesia. Nós gostaríamos de começar, então, a partir da reflexão trazida por essa imagem, que traz a escrava Anastácia, né, nesse quadro, nessa litografia, assinada por Jacques-Étienne Arago, que é um pintor francês do século XIX, e o Jacques-Étienne Arago retrata, então, essa escrava, né, a Anastácia, e essa imagem é bastante pertinente e, ao mesmo tempo, penetrante, porque ele vai tentar, de alguma forma, resgatar o que se passava naquele momento. Então, é possível perceber que a Anastácia, ela carrega, né, ela porta aí uma máscara que tampa a sua boca, e também um colar que de alguma forma aprende, né? Esses dois instrumentos coloniais, eles tinham pelo menos a máscara tinha por função evitar que os escravos ou que os escravizados se alimentassem com as coisas que eram plantadas nas fazendas, né? Então, por exemplo, numa fazenda de cana-de-açúcar era para evitar que eles comessem a própria cana-de-açúcar. Essa talvez seria a interpretação mais básica que a gente pudesse ter em relação à máscara. No entanto, uma outra interpretação, e aí é essa interpretação que nos interessa, é que essa máscara, ela instalava um sentido de mudez. Ela não deixava que o escravo também falasse, né? Então, é essa ideia que nos interessa desenvolver ao longo da nossa apresentação. Essa contraposição entre fala e silêncio. Quem pode falar, quem fala por si, quem são os falados, né? Então, aqui, essa imagem é muito representativa por isso. Uma das coisas que vale a pena a gente ressaltar é que a Anastácia, ela era uma escrava muito bonita, e aí alguns autores dizem que esse colar que ela usa era uma forma de castigá-la, porque na tentativa de uma investida sexual ela se recusava, então colocaram esse colar como forma de prendê-la, e a morte dela acontece em decorrência a um tétano produzido por esse colar, né? Então é uma história bastante triste, mas essa imagem é extremamente simbólica para a gente repensar essas questões de fala e silêncio em relação aos sujeitos negros ou sujeitos dissidentes sexuais, também vai ser um dos tópicos que abordaremos nessa apresentação. Então, nosso primeiro slide, ele tem a ver justamente com esse uso da máscara, né? E aí a gente traz uma citação da Grada Quilomba, que é uma teórica bastante importante, né, nesses estudos de decolonialidade, e aí a Grada Quilomba ela vai dizer, então, né, tal máscara, a máscara do silenciamento, foi uma peça muito concreta, um instrumento real que se tornou parte do projeto colonial europeu por mais de 300 anos. Ela era composta por um pedaço de metal colocado no interior da boca do sujeito negro,
instalado entre a língua e o maxilar e fixado por detrás da cabeça por duas cordas, uma em torno do queixo e outra em torno do nariz e da testa. Oficialmente, a máscara era usada pelos senhores brancos para evitar que africanos escravizados comessem cana-de-açúcar ou cacau enquanto trabalhavam nas plantações, mas sua principal função era implementar um senso de mudez e de medo, visto que a boca era um lugar de silenciamento e de tortura. Nesse sentido, a máscara representa o colonialismo como um todo. Então, a gente pode perceber como essa máscara funciona como um resumo, né, do que foi as crueldades estipuladas ou instiladas, né, pelo colonialismo. Então, voltando à citação, ela simboliza políticas sádicas de conquista e dominação e seus regimes brutais de silenciamento dos chamados outros, né? E aí a gente está pensando nos outros enquanto aquela identidade que é diferente da identidade do eu, né? Da identidade dominante. Quem pode falar? O que acontece quando falamos? E sobre o que podemos falar? Michela, você continua, por favor? Sim. A máscara, portanto, levanta muitas questões. Por que deve a boca do sujeito negro ser amarrada? Por que ela ou ele tem que ficar calado? O que poderia o sujeito negro dizer se ela ou ele não tivesse sua boca tapada? E o que o sujeito branco teria de ouvir? Existe um medo apreensivo de que, se sujeito colonial falar, o colonizador, terá de ouvir. Seria forçado a entrar em uma confrontação desconfortável com as verdades da ou do outro e da outra. Verdades que têm sido negadas, reprimidas, mantidas e guardadas como segredos. E aí, só eu fazendo um pequeno comentário, já na linha do que o Fernando vem comentando e propondo nessa reflexão. Então, na hora que o sujeito, né, que foi amordaçado, colonizado, silenciado, abrir essa boca para falar, o que será que o outro, no caso, o dominante, né, o colonizador, no caso nós sabemos, até então os estudos, o homem branco, eurocentrado, toda essa cultura, né, que nós temos, então o que será que eles vão ouvir, né, porque nós vamos apresentar o que eles vão ouvir. Bom, e aí na sequência, então, a gente vai pensar como é que se constitui essa luta do sujeito negro, né, do sujeito racializado, pela autodefinição. Então, a gente vai contar com diversos modos afirmativos de expressão, e esses modos de expressão, né, eles são vitais para que haja, de alguma forma, um rebaixamento, né, ou uma tentativa de superação dessa voz dominante que sempre calou esses sujeitos. Então, não simplesmente calou com os instrumentos do colonialismo, mas por esse jogo de poder, né, onde o homem branco, eurocentrado, sempre na função de dominante, não permitia que dentro da sociedade houvesse uma outra configuração de sujeito que escapasse desses moldes, né, e que esses sujeitos se constituíssem de fato como sujeitos através ou por meio da fala, né, ou da escrita, enfim, né, dessa autodefinição, da própria definição do sujeito pelo sujeito. Então, a gente precisa pensar a respeito dessas relações de poder que regiam essas estruturas de dominador e dominado. E um dos pontos bastante atrelados em relação a isso é a questão de quando o sujeito, então, ele passa a se autodefinir ou montar um levante de alguma forma, esse sujeito ele vai resgatar as coisas que estão armazenadas em sua memória, né? Então, a memória, nesse sentido,
ela vai desafiar essas falsas generalizações de uma história que foi uma história até então excludente, né? Uma história que o sujeito racializado não tinha espaço, né? Então, é através dessa memória que se vai instalar ou que se vai quebrar esse silêncio imposto. E aí nós vamos ter, de novo, a contraposição da ideia do silêncio e da voz, né? Então, um sujeito que até então era silenciado, de alguma forma, ele vai tentar se autodefinir e falar por si, né? E, nesse sentido, a linguagem é um fenômeno bastante importante. E aí nós temos aí, por Fanon, né? Importância fundamental do fenômeno da linguagem. Então, nós vamos, o objetivo aqui, então, realmente é o sujeito e a fala. Então, vamos seguir adiante para ver como nós chegamos até lá. Falar é existir absolutamente para o outro. Falar é estar em condições de empregar uma certa sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é, sobretudo, assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Existe na posse da linguagem uma extraordinária potência. E aí, só lembrando o que o Fer estava falando, né, dessa cultura homem, eurocentrado e heterossexual, né? E aí nós temos outros caminhos que nós vamos embrenhar daqui para frente. Um comentário aí, Fer, sobre o Fanon, que você gosta bastante. Sim, o Fanon é um teórico fantástico dentro desses estudos da raça também. E uma das coisas que a citação do Fanon, né, nos faz pensar é que a linguagem ela é carregada de ideologia, né? Então, dependendo da forma como essa linguagem ela é trabalhada, ela vai mudar a realidade, né? E aí é bastante importante a gente pensar que talvez seja o próximo slide, que é a questão, então, novamente, do silêncio, dessa contraposição do silêncio e da voz, mas também a questão dessa quebra do silêncio a partir da linguagem. E como é que se faz essa quebra? Como é que essa quebra do silêncio se dá? Essa quebra do silêncio se dá a partir da ideia da voz expressiva. Ah, mas o que seria essa voz expressiva? Esse conceito de voz expressiva, ele vai resgatar, ou ele vai, na verdade, permear diferentes formações, como, por exemplo, se a gente pensar no mundo colonial, né, nessas canções dos escravos, nas autobiografias que foram escritas, nas ficções, nos discursos políticos, depois, mais atualmente, né, nas músicas rap, nos filmes. E uma outra coisa para a gente pensar em relação a essas produções é algo que o Ralph Ellison disse, que é muito interessante, que nesse contexto, no contexto colonial, o sujeito ele era privado, né, de um espaço físico, né? Então eles não tinham essa ideia, eles não podiam se locomover, eles eram presos, eles estavam em um determinado lugar e eles não podiam sair dali. Então essas estratégias da voz expressiva, elas vieram de alguma forma para suprir essa falta de liberdade. E aí ele vai dizer que se o Ralph Ellison, né, se esses sujeitos eles eram privados de espaço físico, eles tinham o espaço da performance. Então eles usavam essas canções, as histórias orais, né, como um espaço para performance, para se sentir de alguma forma um tanto quanto livres. Nesse sentido, é preciso também pensar que existe algo que o teórico, na verdade não teórico, mas o escritor Baldwin disse, que é o temível paradoxo. E o que seria esse temível paradoxo? Fazendo uma leitura, né, dessa ideia do temível paradoxo, dois teóricos, que são o Campbell e o Keane, fazendo uma leitura de um outro autor, eles vão dizer que, em um relato que eles leram, eles perceberam que havia uma série de tentativas, né, desse sujeito negro que era até então silenciado, de conquistar uma voz. Mas, como eles eram punidos de alguma forma, né, porque eles estavam sempre sob a vigilância,
Então, eles faziam o seguinte, eles cantavam dentro de chaleiras, porque ao cantar dentro da chaleira, ou ao expressar tudo aquilo que eles queriam dentro da chaleira, a chaleira não ressoava aquele som, né? Então, eles poderiam falar ou cantar tudo o que quisessem e não seriam ouvidos. E aí, nesse sentido, que o Baldwin vai cunhar essa expressão, que é o temível paradoxo, porque se de alguma forma esses escravos também, esses escravizados, eles queriam ter um grito de liberdade, esse grito, em certos momentos, tinha que ser abafados, porque senão eles sofreriam as consequências com as punições, né? Então, é por isso que o Levine, né, o Lawrence Levine, que é quem produz esse relato, do qual o Campbell e Kim vão resgatar, né, vai dizer que se trata desse paradoxo, né? Não tem muito essa possibilidade de escapar quando se está sendo vigiado. Na sequência, então, a gente tem lá que, por muito tempo, outras pessoas falaram por nós. E aí é interessante a gente pensar também como que outras pessoas falaram por nós, não só durante a colonização, né, mas também no campo da literatura. De alguma forma, é interessante pensar, pelo menos, eu acho que a professora Michela também compartilha dessa angústia que eu compartilho, que é que durante a nossa graduação em letras, não se estudavam autores que eram negros, né? Todos os autores que nos foram propostos, não só autores literários, mas também teóricos, eram todos brancos, né? Então existia essa vontade ou essa compulsão por instilar nos alunos, né, o cânone, o que era considerado canônico. Então, durante esse período, durante a minha graduação, pelo menos, eu não lembro de ter visto nenhum autor e nenhum teórico negro. Né? Não sei se a professora Michela compartilha dessa angústia comigo, acho que sim. Faço as mesmas palavras, né? E, com certeza, também haviam, né? Sempre houve escritores e escritoras negras. E, claro, também podemos pensar em estudiosos e teóricos negros. Mas, como você colocou agora há pouco, né? Sempre falaram por nós, ou foram contadas as nossas histórias por eles, ficou difícil. Mas ainda bem que nós tivemos o Feira Lei, né? Porque, pelo menos no Brasil, a partir de 2003, isso se faz obrigatoriedade. E aí você falou da graduação, mas eu acho que é importante para as pessoas que estão nos acompanhando, deve ter mais professores, eu imagino, na nossa formação mesmo, né? De ensino básico, fundamental e o médio. Pouca coisa, o que era nos mostrado dessa perspectiva da escravidão, dos negros, dos indígenas, né, dos nativos, no caso, que eram os donos, vou colocar aqui no Brasil, algo assim, hoje me assusta e me envergonha, né? Porque, vou colocar das duas formas, é um paradoxo na minha vida também, porque ao mesmo tempo, naquela época, eu não sabia, né? Porque era o que era me apresentado nos livros, era o que os professores traziam. Mas muito me envergonha num país, né, igual o nosso, que foi um dos últimos, né, a deixar a escravidão. Então, é uma coisa que é um legado que o grupo hoje, né, Gênero e Raça, e com tantos outros espalhados aí, tanto pelo Brasil pelo mundo, a gente tenta agora falar por nós mesmos, né? Então, a gente vai tentar essa caminhada. E é uma empreitada, como você diz mesmo. Mas compartilha. E mesmo às vezes na pós-graduação, né, enfim, a educação em todos os níveis, né, básico, ensino médio, na graduação e às vezes na pós-graduação a gente passa, de alguma forma, ileso a esses autores que são bastante importantes, né, e nesse sentido eu já aproveito para fazer um elogio, assim, para uma das atitudes do nosso grupo e também da professora Cláudia, que foi a implantação de uma disciplina, né, Literatura, Gênero e Raça, dentro do currículo da Letras, né, aqui na Unesp de Rio Preto,
que é uma disciplina que traz e que apresenta para os alunos assim, diversos estudiosos, diversos pensadores negros e negras, né, dissidentes sexuais, então, que contempla todas essas outras categorias de sujeito até então apartado, né, que viviam no silêncio ou que eram falados, né, então que não se tratavam exatamente, que eles não tinham a voz e não podiam tratar aquilo que tratavam. Então a gente está, de alguma forma, trazendo essa abertura com essa disciplina magnífica. Então eu deixo aqui registrado os parabéns. E aí, pensando, então, nas questões do silêncio e da voz, uma das citações que a gente considera, assim, brilhante, né, é uma citação do Sartre, que ele faz no prefácio do livro Condenados da Terra, do Fanon, que vai dizer justamente como é que essa voz, que até então estava sendo silenciada, ela passa a ser ouvida. Então, ele vai dizer: o que vocês esperavam acontecer quando tiraram a mordaça que tapava essas bocas negras? Que entoassem hinos de louvor? Que as cabeças curvadas pelos nossos pais à força até o chão, quando se reerguessem, revelassem adoração nos olhos? Então, o Fanon, ele já tinha uma atitude mais combativa, né, e ele justamente deixa isso permear o que ele coloca aí, que o Sartre traz aí, né, essa vontade de fazer, de ter a justiça, né, de instalar a justiça de alguma forma, com essa quebra do silêncio. Né? Então, vai ser essa voz que vai reivindicar aquela história que foi até então escrita pelo sujeito dominante. Né? Então, a ideia é que os sujeitos que são racializados, os sujeitos negros, nesse caso, eles vão querer que a história deles sejam reescritas. E, para isso, não adianta falar simplesmente de uma forma, talvez, calma, né, porque os dominantes não vão querer ouvir. Então, essa voz combativa também é importante, de acordo com o que a gente viu nessa citação do Sartre. Né? Continuamos com Hooks, é isso? Passar do silêncio ao discurso é para o oprimido, o colonizado, o explorado e aqueles que permanecem e lutam ombro a ombro, um gesto de rebeldia que cura, possibilitando uma nova vida e um novo desenvolvimento. Esse ato de fala, de réplica, não mero gesto de palavras vazias, ou seja, a expressão de nossa passagem de objeto para sujeito. É a voz liberada. Então, veja que nós vamos trilhando um caminho. Desde a hora que a gente começou essa prosa, essa reflexão, a boca estava tapada, na imagem de Anastácia, né? E nós vamos adentrando, apesar de estarmos aqui no nível, né, acadêmico, né, todo organizado, mas nós vamos ter, como disse o Fernando agora há pouco, que né, como que eu vou dizer, quando o silêncio parar e finalmente nossas vozes serem ouvidas, não vai poder ser tão suave, né? De alguma forma, nós vamos ter que vir de um modo combativo. E aí já esse momento da quebra do silêncio e a nossa voz adentrando aí. Dissidentes, como o Fernando diz, sexuais, homens negros, mulheres negras, e aí, entre tantos outros, né? Que nós temos ainda por lutar e deixar que essas vozes sejam ouvidas. Em relação à visão que sempre se teve desse homem negro, né, do africano, a gente vai pensar que, e isso ocorre até hoje, é importante frisar que a visão europeizada ela vai diminuir sempre o que é diferente, o que se coloca em posição do outro, né? Então, e como é que ela faz isso? Por meio das marcas fenotípicas, né? Então, levando em consideração a cor da pele do sujeito e degradando esse sujeito a uma condição não só inferior, mas às vezes a uma condição desumana, que é a condição de animal propriamente dito. Então, uma das citações do teórico Miles
ele vai deixar isso muito bem claro quando ele afirma, né, o africano foi definido como um ser inferior. A representação do africano como outro apontou características fenotípicas e culturais como evidência dessa inferioridade. E a condição a ele atribuída constituiu, portanto, uma medida de progresso e da civilização europeus. Então, o que ele está deixando bem claro é que, para que a civilização europeia pudesse se constituir, foi preciso inferiorizar uma outra parte da população. E isso me faz pensar exatamente nos termos em que, até recentemente, as pessoas têm usado, né? Na verdade, até hoje, muitas pessoas, por desconhecimento, usam, que são termos relacionados a animais, para fazer referência às pessoas de outras raças. Então, a gente tem, por exemplo, a palavra mulato, né? A palavra cabrito e a palavra mulato, cabrito e miscigenado, né, para fazer referência a certas pessoas, né, de raças diferentes, e essas palavras, na verdade, elas deixam oculto que se referiam a animais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na pessoa mulata, né, mulato é um cruzamento de um cavalo com uma mula, né, então, isso, é dessa ideia que vem a palavra mulato. A palavra cabrito faz referência a um animal, claro, mas assim, é usada para também denominar uma pessoa negra, mas de pele um pouco mais clara, né? Então, a própria palavra, e aí vou lembrando aquela questão de que a linguagem, né, e a língua é ideológica, a própria palavra que está sendo usada para se referir a esses indivíduos, né, são palavras que remetem, então, a essa desumanização, essa inferiorização, né, por parte dessa comunidade, ou dessa visão europeizada. Eu acho que é importante pensar aí, Fer, deixar bem claro isso que você nos colocou aí. Para que uma raça, né, ou um povo, enfim, uma etnia se destaque, é preciso pensar que alguém vai, né, ficar e outro ficar abaixo. Então, para que nós tentemos chegar a esse equilíbrio, é muita luta que nós temos que fazer. Porque nós estamos falando aqui, por exemplo, gênero e raça, tá? Opções sexuais de cada um, exemplo. Religião. Nós temos que pensar isso. Tudo, né? Há um apagamento de um em detrimento para o outro existir. Acontece que o que nós estamos tentando, né, nesse novo século e nesses novos estudos, é que não é preciso, não é necessário. Acho que tudo pode coexistir juntos, pensando que todos somos seres humanos. A partir daí, né, a gente começar a tentar mudar essa... E é muito difícil. Eu confesso para mim, né, eu só tenho a agradecer ao grupo mesmo, que me acolheu, recebeu todos os dias, repensar, né, nessas questões, porque culturalmente isso tem muito tempo, milhões de anos. Então, para a gente mudar, a gente nem percebe. Às vezes é como você falou, no vocabulário, né, na palavra, na linguagem, na atitude, alguma coisa nesse sentido. A gente tem que pensar que essa mudança tem que, né, esse desequilíbrio que sempre houve, então, gente, nós temos que todos caminhando aí da mesma forma. Não tem um que é mais que o outro, menor que o outro, tá? Seguimos. E aí tem uma outra citação que agora a gente já começa a fazer uma mescla do discurso, não só em relação aos indivíduos racializados, né, mas também aos dissidentes sexuais, a partir dessa citação do Henry Louis Gates Jr., e nessa citação ele vai explicitar que, assim como os negros têm sido historicamente representados como bestas sexualmente incontroláveis, prontos a atacar uma vítima relutante sem muita provocação, uma visão semelhante do homossexual predador tem sido insinuada muitas vezes sutilmente. Então aqui o Gates Jr. ele vai trabalhar com essa questão de que, olha, se existe um homem negro que tem sido historicamente, né, inferiorizado e enxergado, né, como um animal, né, sexualmente incontrolável,
Então, eles já estão numa posição inferior. Só que dentro dessa cultura do homem negro, pelo menos assim, a gente está pensando no Gates Jr., né, no contexto dos Estados Unidos, mas isso se reproduz nos outros contextos também, de que dentro da comunidade negra, o negro original, vamos colocar assim, né, o negro autêntico, é o negro heterossexual. Então, nesse sentido, a tendência de exclusão também vai acontecer dentro dessa comunidade, que vai ver, por exemplo, o homossexual, ou então o sujeito homossexual negro, como um ser ainda mais inferior em relação aos negros, à população negra em geral, né? Então, nesse caso, por isso que o Gates Jr. coloca, né, que essa visão semelhante do homossexual predador tem sido insinuada muitas vezes sutilmente, porque existe essa exclusão, por mais sutil que seja, dentro da própria comunidade negra, como se as identidades de gênero e as identidades de raça não se conversassem. Na verdade, o que vai acontecer é um movimento contrário, é um movimento de interseccionalidade, né, de ligação ou de sobreposição dessas identidades. Michela, quer ler? Tudo bem. E aí nós continuamos. A citação do Hudson, é isso? Isso. Vamos lá. Do berço ao túmulo, os Estados Unidos, em grande parte, incutiram nos negros o pensamento de que eram menos que homens. Essa foi a causa de muitos negros acreditarem e aceitarem a propaganda de gênero, que estatuía os brancos como os únicos homens reais na sociedade americana, em tentativa vã de recapturar a masculinidade negada. Muitos homens negros espelharam o medo e o ódio tradicionais da América pela homossexualidade. Eles engoliram toda a falsa e perversa definição de masculinidade de John Wayne. E aí o Fernando vai comentar daqui a pouquinho, para vocês lembrarem a figura do John Wayne. Acreditando que os homens de verdade falavam e agiam com firmeza, não choravam e nunca demonstravam suas emoções. Afinal, esses eram os pontos fortes da masculinidade. Ao quebrarem o código masculino de conduta prescrito e mostrarem seus sentimentos, esses homens eram retratados como fracos e tinham sua masculinidade questionada. Isso, então essa citação do Hudson coloca justamente o que eu tinha acabado de falar, da questão de que os homens negros, eles estavam numa posição muito inferior à posição dos homens brancos dominantes, né? E que dentro dessa sociedade, então, que considerava a masculinidade como algo que não poderia ser frágil, né? Não havia, dentro dessa masculinidade, não havia lugar para as feminilidades, vamos colocar assim. Eles foram obrigados, eles compraram esse discurso, que era que o Hudson coloca aqui, como sendo aquele discurso de definição de masculinidade do John Wayne, que era um ator norte-americano, assim, bastante conhecido por fazer filmes de bang bang, né, filmes de Velho Oeste, que é um lugar mais padronizado para que se houvesse um discurso de masculinidade do que dentro desse contexto dos filmes de Velho Oeste, né, onde todo homem deveria ser forte, corajoso, né, não podia demonstrar nenhum tipo de fragilidade, nenhum tipo de afeição, né, aos outros, né. Então, dentro do contexto americano, essa ideia de ter que engolir essa versão de masculinidade aí era bastante poderosa, e isso também acontece aqui, se a gente pensar no contexto brasileiro, né, não está muito longe, a gente só não tem que foi inspirado na figura do John Wayne, né, como o Hudson coloca aqui, mas a gente vê isso até hoje, essa masculinidade tóxica, onde determinados sujeitos, né, precisam provar o tempo todo que são machos, que são viris, né, e que não aceitam nenhum tipo de fragilidade. Na sequência,
aí a gente já dá, novamente, espaço para essa ideia da interseccionalidade com uma citação da Butler. Então, eu vou pedir para a Michela, se a Michela puder ler, por favor. Sim. Se alguém é uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é. O termo não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da pessoa transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece intersecções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. Resulta que se tornou impossível separar a noção de gênero das intersecções políticas e culturais, em que invariavelmente ela é produzida e mantida. E aí a gente traz a discussão, né, a professora Judith Butler, que é a papisa dos estudos de gênero, né, e uma das citações bastante, ou das formulações bastante interessantes que ela traz, é justamente essa ideia de que o gênero ele não pode ser considerado separado de outras categorias que também classificam o sujeito, como, por exemplo, a categoria da raça, a categoria da classe, né, a categoria da posição geográfica que o sujeito ocupa. E aí eu faço um gancho com a grande teórica dos estudos de interseccionalidade, que é a Kimberly Crenshaw. Então, a Kimberly Crenshaw, lá no começo dos anos 90, em 1992, se eu não me engano, ela lançou um texto que tratava dessa questão da interseccionalidade. E aí, eu vou relatar aqui, como a gente está fazendo isso no esquema de bate-papo, né, assim, um pouco mais livre, eu vou contar como se fosse não é exatamente uma piada, mas eu vou deixar isso de uma maneira didática. E um dos elementos que eu levo quando eu vou dar aula sobre interseccionalidade é uma série de quadrinhos, assim, da historinha do Bob. O Bob, ele é um triângulo então, ele tem esse formato de triângulo e ele é todo listradinho de azul claro e azul escuro. E aí, para exemplificar essa questão da interseccionalidade, a gente vai pensar, existem dois lugares, duas comunidades. A comunidade das formas, dos formatos, e a comunidade dos objetos que são listrados. O que acontece? Quando o Bob ele quer fazer parte dessa comunidade dos triângulos, todos os triângulos que estão lá têm cores sólidas. Então, a gente tem triângulo que é só azul, triângulo que é só amarelo, triângulo que é só vermelho, mas a gente não tem nenhum tipo de triângulo que é listrado. E, nesse sentido, o Bob é discriminado dentro daquela comunidade. Porque, apesar de ser um triângulo, ele é todo listradinho. Daí o Bob tenta entrar na outra comunidade, que é a comunidade dos objetos listrados, né? E aí, quando ele chega nos objetos listrados, a gente tem quadrados listrados, losangos listrados, círculos listrados, mas a gente não tem nenhum triângulo que seja listrado. Aliás, a gente não tem outros triângulos, outras formas que são triângulos, né? Então, apesar dele ser listrado, ninguém aceita o Bob dentro dessa comunidade porque ele tem o formato de triângulo. E aí o Bob fica perdido, porque ele não é aceito dentro da comunidade dos triângulos que não são listrados, e ele não é aceito dentro dessa comunidade dos listrados, mas que não tem nenhum triângulo. E ele fica sem saber para onde ir, né? Então, nesse sentido, é que a interseccionalidade vem, porque ela precisa considerar o Bob não só simplesmente como triângulo, e não só simplesmente como listrado, mas como um triângulo listrado. E aí, no final, a liçãozinha, né, desse quadrinho que eu levo para os alunos, é justamente a aceitação do Bob por meio da interseccionalidade, né? Porque daí as pessoas precisam aprender que não é um elemento só que constitui a identidade do indivíduo, mas é a intersecção, né? A combinação desses elementos. Então, essa, obviamente, é uma explicação bastante didática, né? E bastante curta para o que é interseccionalidade, mas que é uma concepção muitíssimo importante
quando a gente passa a estudar sujeitos, né? Então, como é que esses sujeitos, eles cabem no mundo, né? Então, se a gente pensar em questões hierárquicas ainda, né, e tomar o sujeito que sempre foi considerado como universal, que é o homem, cis heterossexual, branco de classe alta, se a gente considerar num polo oposto, né, um sujeito que é, por exemplo, um sujeito trans, negro, de classe baixa, obviamente, e aí não dá para negar que todas essas outras categorias que estão constituindo esse sujeito trans, negro, de classe baixa, oprimem esse sujeito muito mais porque ele se distancia desse sujeito considerado universal, considerado um sujeito neutro, né? Então, quanto mais intersecções, vetores interseccionais vão atingindo o sujeito, mais oprimido esse sujeito vai sendo. Ele vai perdendo todos os quaisquer vantagens que esse sujeito teria dentro de uma sociedade, né? Então, no final das contas, o único sujeito considerado dominante, né, o possível dentro da sociedade, é o sujeito homem, cis heterossexual, de classe alta. Fora disso, e assim, se a gente considerar ainda questões de regionais, né, dentro dos Estados Unidos, por exemplo, tem que ser na parte norte, porque na parte sul é um lugar, é uma região mais desprestigiada. Então, todos esses elementos trabalhados nessa intersecção são importantes quando a gente observa, quando a gente se propõe a uma análise da identidade do sujeito. E aí eu queria dar um outro exemplo, mais didático, já que vocês estão aqui comigo. A gente conversou sobre isso, e eu falei para o Fernando, quando ele me explicou do triângulo, né? Eu não sei se vocês repararam, tirando o grupo que me conhece, Michela Amiti, Cato Menezes de Souza, né? Então, vamos lá. Eu sou triângulo listrado, eu sou o triângulo, que é só da cor sólida. Na verdade, eu sou mestiça, né? E aí, de japoneses e de negros. E eu me sinto exatamente, assim, hoje, bom que eu tenho essas teorias que estudam, porque agora eu consigo, pelo menos, pensar na constituição da minha identidade. Porque, vejam, gente, se eu vou para o Japão, e eu já morei lá, eu não sou considerada japonesa, ok? Então, é igual o Bob. Se eu for para a África, que no caso é da parte do meu pai, o meu avô é filho de escravo liberto, nascido no Brasil, enfim, mas eu não sou reconhecida como africana, ou descendente de negros, enfim. Então, o que o Fernando colocou, enquanto estudo, isso é claramente. E para ajudar, né, gente, já que estamos aqui e estamos falando, eu sou mulher, né? Aí ficou daquele. Se fosse um homenzinho, quem sabe, né, tal. Mas, enfim, sendo mulher, mestiça, e aí eu vivo bem isso que o Bob viveu, né? Eu nunca fui até a África, mas eu tenho muita vontade e já imagino essa experiência, né? Porque assim, as cores, os tons de pele que mudam, os traços dos cabelos, mas assim, só para dizerem que é tão didático quanto eu, por exemplo, sou a pessoa viva de exemplo, né? Temos muito no Brasil, então nem se fala, né? Que aí temos os nativos, aí os portugueses, aí misturou todo mundo, tudo junto e misturado. Então estamos aí. Sigamos, Fer. Não podia deixar de falar, tem que compartilhar. Não, claro, é ótimo que você traz esse exemplo, assim, que é você, né? E como às vezes a gente não cabe em caixinhas, né? Então, é por isso que a conceitualização, né, o conceito da interseccionalidade, ele é importante, né? Porque a gente tem que ser considerado em todos os nossas intersecções de eixos, né? Eu não posso ser considerado o Fernando, o homem, mas aí esquecer que, por exemplo, o Fernando é um homem negro, né? Porque dentro da sociedade, o fato de ser negro vai me fazer sofrer certas opressões que, por exemplo, se eu fosse branco, não sofreria. Então, é necessário que a gente sempre tenha em mente a questão da interseccionalidade quando a gente vai falar de identidades que perpassam o sujeito. E aí, a fim de mostrar isso dentro do campo da literatura, né, que agora é o nosso espaço de fato, de análise, nós vamos trazer essa ideia da passagem do silêncio para a voz, né, numa tentativa de autodefinição, usando
no meu caso, eu vou fazer uma análise de um poema do Thomas Grimes, que é um autor negro gay, estadunidense, né? Então, a gente tem aí a constituição do fato de ele ser um dissidente sexual, de ele ser um negro e de ele ter sido de classe média. Enfim, de qualquer forma, esses eixos, né, eles estão atravessando o autor, e isso vai ser refletido no poema que ele chama de Equações. Essa aqui é uma tradução feita por mim. Só para contextualizar, então, o Thomas Grimes, ele é um autor norte-americano, né, que viveu de 57 a 2003, ele morreu muito, muito novo, assim, no auge da produção dele, e ele começa a escrever no final dos anos 70, começo dos anos 80, ali ele traz poemas magníficos, e embora tenha sido um autor, e não só autor, porque ele também era músico, né, ele era teatrólogo, dramaturgo, enfim, né, e chegando a ter sido considerado o pai do teatro negro, negro gay em Boston, né, então ele era bastante militante nessas causas e bastante conhecido. Não há uma fortuna crítica em relação às obras dele. Então, os poemas que ele produziu, pelo menos a poesia, que é o meu foco de estudo, estão em 3 livros ainda que a gente pode ter acesso, né? Mas os outros materiais se perderam. Né? Então, um dos poemas dele que eu resgato é o Equações, né? Nessa tradução que eu fiz, e nesse poema ele vai dizer: perguntar-me se sou negro antes de ser gay, ou um gay que porventura é negro, é o mesmo que perguntar sobre a história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. O que quer que tenha tido precedência é irrelevante. Não há denominadores comuns. Teoricamente falando, eu não tenho de ser definido por uma mera equação. Eu não tenho de ser adicionado, subtraído, multiplicado e dividido por afro e homocentricidades. Nem tenho de ser fracionado, calculado e arredondado por uma raiz de bunda quadrada. Eu mesmo me elevo à primeira potência de ser simplesmente o que sou. Então, nesse poema, nessa produção, o Grimes ele deixa bem claro, né, essa questão da identidade, tanto da identidade de gênero quanto de raça, e que não dá, e que essas identidades elas são indissolúveis, né? Não tem como o sujeito dizer se ele é primeiro gay ou ele é negro, né? Porque essas identidades estão imbricadas no sujeito, elas estão interseccionadas nesse sujeito, né? Então, por isso que ele vai dizer que não há denominadores comuns, né? Não tem como fazer essa distinção. E aí, no passo seguinte, ele vai dizer que ele não é uma equação, né? Então, uma equação é essa redução dessa questão, um problema intricado, né? E ele não se resume nesse mero problema, né? A questão da individualidade, da identidade, é muito maior que isso. Então, não é uma adição, uma subtração, uma multiplicação que vai defini-lo, né? Ele não consegue ser enquadrado enquanto o sujeito, ele não consegue, não pode ser enquadrado nessas categorias pré-definidas, né? E aí, como a gente já tinha visto lá na citação do Sartre, a voz desse sujeito, ela não vai ser uma voz uma voz macia, não exatamente macia, mas ela vai ser uma voz mais combativa, né? E aí, o que acontece, então, quando esse sujeito ele ganha voz, ele vai tentar se elevar à primeira potência de ser o que ele é, né? Então, ele vai dizer o que ele realmente é, em contraposição desses discursos que são pré-definidos, esses discursos que tentam inferiorizá-lo de alguma forma, né? É interessante a gente pensar que essa complexidade do mundo e a complexidade da constituição identitária do sujeito, ela não pode ser totalizada, né? No sentido de ela não pode ser simplesmente transformada em forma de operações, né? Como a adição, como a subtração, como a multiplicação, por exemplo. Então, basicamente, a ideia do poema Equações em relação a toda essa análise que a gente tem feito desde o começo da ideia do silêncio e da voz, ela se casa dentro desse poema. E agora eu passo, então, a palavra à Michela, que vai apresentar uma análise de um outro poema bastante interessante. Diferente do Fernando, o Thomas Grimes aí, né, e ele tinha bastante informações,
A gente trabalhou esses 2 poemas desde o ano passado, né, Fer, 2019, deu uma avançada agora em 2020, porque eu entrei novamente para saber um pouco mais da Lina Efigênia Barnabé Cruz para falar para vocês, porque, na verdade, ela não aparece, né, em todas as mídias, enfim, mas eu vou dizer o que eu descobri dela para vocês saberem minimamente essa brasileira, mulher negra, né? A Lina é de São Paulo, é o que a gente consegue ver em uma pesquisa aí. Esse poema, né, essa poesia que nós trouxemos aqui, inclusive não tem título, né? Então a gente até usou a primeira linha. E quando o Fernando me apresentou, era de um artigo, tá? De uma moça chamada Mara Fernanda Chiari Pires, em 2010. O artigo chamava-se Mulher e Negra, a poesia como instrumento da reafirmação do gênero e etnia. Então, esse poema estava lá, nesse trecho aí do artigo, da Pires, né? E o que ela dizia sobre a Lina? A Lina Efigênia, ela é militante em movimentos de defesa dos direitos humanos e dirigente sindical. Era o que ela colocava no artigo. Aí eu fui investigar um pouco mais sobre a Lina, né? E descobri o seguinte: em 2008, ela foi homenageada com aquela medalha Ruth Cardoso, porque ela faz parte uma conselheira da sociedade civil. Então, como representante do Sindicato dos Escrivães da Polícia do Estado de São Paulo, ela recebeu essa homenagem. Então, assim, o que eu consegui descobrir é que ela é escrivã, ela faz parte lá do departamento, e uma mulher negra. Agora, uma coisa que tenho a mais esse ano para trazer para vocês, e estou muito feliz, eu acho que depois a gente tem que pensar para travar um contato com a Lina, que é bem bacana. Esse ano, um pouquinho antes da pandemia, que nos assolou, Covid-19, ela teve um lançamento no 7 de março de 2020. E lembra que nós entramos 18 de março, quando tudo parou aqui para nós no Brasil. Então, foi algumas semanas, alguns dias antes, né? Ela conseguiu fazer um lançamento de um coletivo da Louva Deusas, né? A terceira coletânea de literatura e arte feminista negra, e intitulável o livro chamado Erupções Feministas Negras, e foi organizado por esse coletivo. E no mesmo dia, lá na Casa de Cultura Butantã, a Lina teve um bate-papo, uma palestra, né? E não sei se a gente consegue depois localizar, mas a palestra chamou, né? Sexualidade das Mulheres do Candomblé. Então, a gente começa a perceber quem que é essa Lina Efigênia. Mas eu tentei uma imagem, não encontrei nada ainda. Então, a gente vai escutar, vou ler aqui com vocês um pouquinho do que essa mulher negra, enquanto poetisa, enquanto autora e escritora, vem trazendo aí nessa luta, já pensando que ela é militante, sindicalista, trabalha com direitos humanos, do movimento negro e tudo mais, tá bom? E aí, vamos lá. Esse pichain é uma sarna. Esse pichain é uma sarna que não me deixa sossegar. Ele é um escudo e uma arma. Por ele comecei a lutar. Ele me assusta e encoraja, com um jeito persistente. Rude e firme, ele faz com que eu reaja. Ele é mesmo uma mola, eu reconheço, aquela que me impulsiona e me incita todos os dias ao recomeço, que me exime, liberta e redime. E sempre me emociona. Ah, esse pichain não me dá trégua. Vai, nega, não se entrega. E aí, eu vou fazer uma nova leitura desse final, para a gente pensar um pouco o que a Lina também pode ter trazido para a gente, né? Quando ela diz aqui, vou começar daqui. Ele é mesmo uma mola, eu reconheço, aquela que me impulsiona e me incita todos os dias ao recomeço, que me exime, liberta e redime, e sempre me emociona. Ah, esse pichain não me dá trégua. Vai, nega, não se entrega. E aí,
a partir disso, nós temos também, né, essa questão da linguagem, das palavras, dos jogos de palavras, que talvez seja possível a gente pensar, né? Não é só a nega, né? É a questão também da negação. E o pichain, e aí eu gostaria depois que o Fer comentasse um pouquinho, a gente estava conversando sobre isso um pouquinho, esses dias que a gente foi repassar, essa coisa do cabelo, né? Eu falei um pouquinho, tem várias nuances do cabelo, né? Então, quando a Alina traz aí para gente o pichain, essa sarna, essa mola, é isso que me impulsiona, é o que me desassossega, é o que me deixa, e a gente pensar também sobre como isso vai impulsionar essa luta dessa mulher, ou dessas mulheres, porque, na verdade, eu entendo que a Lina, ela faz o quê? Uma voz coletiva, né? Esse cabelo, né? Esse pichain, que tanto é uma arma, tanto por um lado incomodou, foi motivo do quê? De escárnio, de zombaria, mas foi o mesmo que a fez o quê? A sacudir, levantar e partir para a luta. Agora aqui não, né? Agora nós vamos fazer o seguinte: nega uma coisa, a gente nega e a gente não se entrega. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Fer, dessa questão da nuance do cabelo. Você falou bem rapidamente para mim, sabe? Eu Sim, acho que é legal para as pessoas entenderem, né? sim, Eu vou falar depois do meu para as pessoas entenderem. Então, eu falo um pouquinho aí para ver como que fica. isso. Eu só queria acrescentar uma coisinha que o que a Lina faz nesse poema é transformar esse substantivo aí, que é, aliás, esse adjetivo, né, que é o pichain, até então que é um adjetivo negativo para caracterizar alguém que tem o cabelo enrolado, né? E aí ela transforma esse signo, né? Ela ressignifica esse signo de forma positiva, né? E aí tanto é que depois, em certo momento do poema, ela vai dizer que esse pichain é a mola que a impulsiona, né? Então, acho bastante interessante deixar marcado que, então, pichain, em princípio, é uma palavra negativa, né, para caracterizar o cabelo de uma pessoa negra, né, que tem realmente cabelo enrolado, e aí como ela passa a dar um novo sentido dentro do poema dela. E aí a questão do cabelo em si, o que eu estava comentando com a Michelle no nosso bate-papo, é que existem 4 categorizações, né, de quando a gente vai analisar o tipo de cabelo de alguém. Então a gente tem a categorização do cabelo A, que é o cabelo liso, depois a gente tem o cabelo B, que é o cabelo ondulado, o cabelo C, que é o cabelo encaracolado, e o cabelo D, que é o cabelo crespo. Né? Então, a gente tem essas 4 categorizações. E dentro de cada categorização, ainda a gente tem 3 subdivisões. Então, eu tenho, se a gente for pensar, dentro da categorização do cabelo liso, eu tenho 3 tipos de cabelo liso. Dentro da categorização do cabelo ondulado, eu tenho 3 tipos de cabelo ondulado. Vai depender de como esse cabelo vai formando. Se as ondas, por exemplo, elas são mais distantes uma das outras, se elas são mais abertas, né, ou mais fechadas. E aí a mesma coisa para o cabelo encaracolado. Por exemplo, eu estava dizendo para a Michela que a minha mãe, ela tem o cabelo da categoria D, né, porque o cabelo da minha mãe é crespo. Mas o meu pai, em contrapartida, como ele era neto filho de italiano, neto de italiano, na verdade neto, o cabelo do meu pai era o cabelo ondulado, né? Ele não era encaracolado, e o meu foi uma mistura, tanto é que a raiz do meu cabelo ela é mais lisa, e depois ela começa a formar alguns cachos, né? E agora, nesse projeto de deixar o cabelo crescer, ele vai ficar todo cacheado, espero. Então, assim, mas é difícil, às vezes, a gente olhando o cabelo, conseguir definir, né, em que categorização que ele está, né, dentro, por exemplo, da questão do cabelo crespo, se é um cabelo crespo 4, que eles vão dizer que é 4A, 4B ou 4C, né? Quando a Lina, então, coloca essa ideia do pichain, provavelmente ela deve estar fazendo referência a um cabelo que é o cabelo 4C, que é o que, comumente, né, essa visão europeizada, essa visão branca, hegemônica, vai dizer que é o cabelo bombril, que é o cabelo ruim, que não existe, né? Isso é algo que a gente precisa analisar nos nossos discursos. Não existe cabelo ruim, todos os cabelos são bons, eles são simplesmente diferentes, né?
eles têm texturas diferentes, eles se comportam de maneira diferente. Então, basicamente, era essa a discussão que eu e a Michela estávamos tendo em relação aos tipos de cabelo. Volta para a Michela. Só para falar do meu cabelo, né? Agora há pouco eu falei, como eu sou de negros e japoneses, gente, não saiu nem uma coisa nem outra, né? Nem saiu o crespo, o ondulado, e nem saiu liso, como os japoneses talvez, né? Mas ele ficou ali. Ele se arma, mas ele não tem os cachos, né? E por que a gente falou um pouco do cabelo? Porque ali na Efigênia começa isso mesmo, que é o tom da manifestação dessa voz, dessa quebra do silêncio dela, era por algo que era ruim, né, pejorativo, humilhante, que as pessoas, né? E é isso que a fez o quê? Não, é isso que eu tenho, é isso que eu sou, e é daqui que eu parto. E essa mola, e é muito bacana o jogo, né? Que é o dos cachos, né? Da mola que impulsiona, que o cabelo de cacho é as molas que vão e voltam. Então, isso é muito bacana. E realmente, né? Quanto mais essas molas são juntinhas, percebam, isso é uma coisa de física, né? A impulsão é maior. Então, veja, ela, pelas coisas que eu estou, assim, descobrindo dela, ela não é uma mulher negra qualquer neste mundo, né? Depois que tudo isso passou na vida dela, o que ela já passou, falando aí da sexualidade das mulheres de candomblé, quer dizer, ela está trazendo, como o Fernando nos disse, outras intersecções religiosas, sexuais, né? Mulheres, enfim. Mas achei fantástico pensar sobre, a partir, né, dessa quebra do silêncio, dessa voz, e ela faz no coletivo, porque não é só ela que tem este cabelo pichain, né, crespo, ondulado, né, são muitas, e nós temos que lutar e lutar por muitas mulheres, né, muitas vozes, mulheres negras. Então, é nesse sentido que a gente trouxe um pouquinho sobre a Lina, né? Trazendo um pouco do que ela escreve. E deve estar com coisas maravilhosas, né? A todo momento aí. Eu preciso falar, assim, não era esse o combinado, não, mas eu preciso falar porque é o seguinte: nós temos no nosso grupo, poetas, escritores, poetisas, escritores, né? Fernando, nós temos Luana Passos, nós temos Leandro Passos. Então, assim, é um grupo de homens e mulheres, também negros, negras, escrevendo, produzindo e quebrando o silêncio. E além de estarem escrevendo, gente, literatura, nessas questões, textos literários, de muita sensibilidade, né? Também estão pensando nas questões teóricas, né? Porque eles estão trazendo também essas questões para a gente pensar. Então, eu até propus, né? Antes de encerrar, já vou deixar lançado aqui, porque esse grupo ama, eles nunca param. Eu já falei, temos que fazer, então, né? Um dia, né? Pensar numa ação nossa aí, dos nossos escritores, que, aliás, eu tenho que dizer, não ia deixar, os irmãos Passos, Luana e Leandro Passos, indicados aí ao prêmio Jabuti. Então, nós temos que fazer mesmo e pensar em algo para trazer os nossos escritores do nosso próprio grupo para a gente pensar e conhecer um pouco também do que vocês escrevem, compartilhar conosco. É claro que essa foi a primeira, né, Fer, da gente fazer essa caminhada, esse início, mas tem muita coisa boa aí que o nosso grupo produz, tanto como literatura, como teorias, estudos, visões, isso é bem bacana. Falei, isso que ia falar. Exato. E aí, eu reforço, enfim, o que a Michela acabou de dizer, acho que é bastante válido, né, a gente fazer esse outro encontro. Mas, só para, então, finalizar a nossa fala, eu trago uma citação que é da minha dissertação de mestrado, em que eu vou trabalhar justamente com essa questão da consciência, né, dessa experiência sobre uma comunidade ou uma sociedade que está regida pelo patriarcado, né, e essa ideia de dominação.
Então, na dissertação eu coloco, né, o que uma consciência da experiência de vida sob o domínio do patriarcado e da hierarquia racial oferece à literatura, e por conseguinte à vida, nossa resposta confiante e firme oferecem discursos possantes que operam como um desabafo, materializando-se narrativamente como uma sintaxe e uma morfologia próprias, como efusão de um repertório de memórias individuais e coletivas, deslocando o conhecimento em terceira pessoa para, então, assumir a construção de um autoconhecimento. E aí acho que a conclusão ela é autoexplicativa, né? Então, tudo que a gente tratou aqui em relação ao silêncio e à voz, isso refletido dentro do campo literário, né, e exemplificado com a análise do poema da Lina e com a análise do poema do Thomas Grimes, né, deixa bastante claro que essas vozes, então, elas vão construindo sintaxes, né, e morfologias diferentes ali, e elas trazem um repertório de memórias que não são só individuais, mas também coletivas. Então, eu passo as nossas referências, termino nossa fala por aqui, e já aproveito o ensejo para agradecer. Obrigado. Nós que agradecemos, viu, Fer e Michela, e agora eu estava dando uma olhada ali nos comentários, e tenho duas perguntas, por enquanto, para vocês e para a plateia maravilhosa que está toda hora aí colocando, comentando, né, coisas boas e de interesse aí sobre a fala de vocês. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, é agora o momento, né? Nós temos, então, duas perguntas do Leandro. Ele pergunta se aquela questão que você estava dizendo influenciava até mesmo a publicação dos artigos afrocentrados. E também, para a Michela, ser chamada de exótica pode ser considerado pejorativo? Então, são duas questões, né? Que agora quer responder primeiro, da influência, depois eu respondo, que é direto para mim? Pode ser, a relação era se a influência da publicação dos artigos afrocentrados, enfim, eu acho que nesse contexto atual existe uma tendência a uma produção um pouco maior, existe um pouco mais de abertura, né? Porque, baseado em que eu acrescento isso e acredito nisso, porque depois que nosso grupo foi constituído, em 2017, né, assim, eu acho que quando a gente está um pouco fora da academia, talvez a gente não perceba muito isso, mas dentro da academia, a gente percebe que conforme a gente vai produzindo, né, nós, autores negros e teóricos negros, a gente vai descobrindo que tem um outro mundo, até então, talvez pouco divulgado, né, talvez dentro da mídia, ou enfim, dentro das redes sociais, sejam um pouco desconhecidos, mas a gente vai começando a fazer contatos, e aí a gente percebe que não, que existe um espaço e que a gente tem de escrever e produzir para esses espaços. Então, eu acho que no contexto atual houve uma reviravolta, né? Houve uma possibilidade de acatar esses artigos que tratam de questões não só de raça, mas questões de gênero, e houve uma abertura grande em relação a isso. E, enfim, é uma abertura que eu considero bastante promissora, né? Porque cada vez mais teóricos e escritores negros estão tendo possibilidade de publicar, né? Bom, acho que a pergunta foi diretamente para mim, da exótica. Não sei se foi para mim, mas de qualquer maneira eu vou pensar. Eu tenho duas questões que eu penso sobre isso, né? A palavra exótica, por muito tempo, usada pejorativamente, né? Ela foi muito ruim. Por exemplo, os nativos, né? Os exóticos são exóticos, né? Que andavam nus. Os negros, né? Tinham uma cultura diferente, são exóticos. Aí, no meu caso, mestiça,
né? Não é exótica, porque japonesa com negra, nossa, olha só. Então, a palavra exótica, eu vou pensar, eu estou pensando mais ou menos na linha da Lina Ifigênia, mas agora porque eu descobri a Lina. Se há tempos atrás me perguntassem, eu consideraria pejorativo. Eu ficava bem chateada. Eu achava que não era legal, sabe? Mas se eu agora partir para ressignificar a palavra, eu acho que o exótico é o que pode me definir, é o que eu posso entrar de cabeça erguida no lugar, olha, sou, mas aí eu tenho o porquê eu mostrar do exótico, né? E com forças mais positivas. Porque outra coisa também que essa palavra, ela está atrelada, não sei se vocês concordam muito, mas eu vejo exótica e erótica, né? A mulher exótica, aí o erotismo, aí, aí tem a mitologia de... Aí as coisas que a gente tem que pensar, e era um outro dia para a gente conversar e marcar sobre isso. Gostei, né, partindo da sintaxe, da palavra, da morfologia, mas tirando essa questão, então, do erótica, eu acho que exótica hoje, para mim, por exemplo, não ofenderia. Hoje, século 21, 2020. Se vocês me falassem isso, considerando hoje que eu tenho 45 anos, então vamos lá. Há 20 anos atrás, vou colocar 25, que eu tinha 20, né, mais jovenzinha, mas eu não gostava muito, não. Eu me sentia bem incomodada, porque ficava associada a essa coisa da mulher, do erotismo, coisa com tudo. Agora, não. Eu acho que eu posso partir igual da Lina. Ser exótica no meu ser, na minha identidade, é isso aí mesmo. Então, se é para ser isso, agora eu vou mostrar como devemos ser exótica, mas nesse caminho de quebra de silêncio. Não sei se respondi, mas é mais ou menos nesse sentido que eu estou pensando agora. Já foi ofensivo, pejorativo, mas acho que se ressignificar a partir dessas questões que a gente vem discutindo, vem pensando, eu acho que é possível rompimento e ressignificação. Aliás, o Derrida mesmo falava nesse processo de iterabilidade, né? É um processo que você usa as palavras, viu, Leandro? Que a gente sabia que era ofensiva de uma maneira que a gente vai reconstruir essa palavra e usar para a gente, como orgulho, né? Então, a mesma coisa de preto, a mesma coisa de negro, né? Que eram usados muito ofensivamente, ainda hoje são, a mesma coisa de viado, né? E que a gente dá a gente itera essa palavra até a gente substituir esse asco e essa dor que nos apunhalou por tantos anos, né? E as transforma. Eu acho que talvez seja isso que a Michela estava falando, né, Michela? Mesmo porque a Lina faz isso com o pichain, né? Porque pichain não é uma palavra que originalmente era usada com um sentido positivo. Perfeito. Bom, a Luana pergunta aqui para vocês: além das poesias, outras narrativas circulam nos discursos em relação ao corpo negro, masculino e feminino. Como vocês avaliam esses discursos na discussão de gênero e raça na educação? Repete a pergunta, por favor. Ela está falando que as poesias, as narrativas, elas circulam nos discursos em relação ao corpo negro, masculino e feminino. Como vocês avaliam esses discursos quando usados na educação? Vou falar um pouco da minha experiência. Até foi bacana a pergunta da Luana, e eu vi algum comentário também que nos foi colocado, acho que foi pelo Leandro, essa questão, por exemplo, do currículo, né? Precisa, de fato, trazer, circular. Como ele disse, ele usou enegrecer. Nós temos que dar essas as novas oportunidades, né? Porque até então era só os brancos, então agora tem que vir mesmo. As narrativas, as poesias. Eu ainda avalio, como o Fernando falou, nosso grupo começou em 2017, já teve uma inclusão, uma grande avanço. Mas, assim, quando isso está na educação,
eu acredito que ainda falte, é o que eu vejo, preparo. As pessoas ainda não têm esse conhecimento que a gente está estudando e está entendendo agora. Então, eu acho que é muito importante essa questão da formação dos professores, discutir o currículo nas escolas, né? Porque isso pode mudar. Porque até então, assim, eu já sei que teve muitos avanços, viu, Luana, no sentido das gravuras, das figuras, né? Já terem sido retiradas dos livros didáticos, por exemplo. Eu me lembro de quando eu estudava história, para agora que eu estou vendo alguns, não que se retirou tudo, mas eu percebo que depois da lei, dessas questões, né, interraciais mundialmente, isso passou. Mas eu vejo ainda que os discursos do gênero e raça na educação ainda são muito equivocados. Não sei, é o que eu percebo. Eu não tenho muitos anos aí de profissão de magistério, mas do que eu venho acompanhando para isso, às vezes as pessoas falam por falta de conhecimento. E aí eu tenho dito, né? Gente, então antes de vocês falarem, eu acho que vocês deveriam conhecer, primeiro, da lei, né? Que nós temos já no nosso próprio país, e depois as pessoas que estão discutindo sobre isso. Para que depois vocês pensem, né? Dessas narrativas, de como vocês estão pensando, como trabalhar isso em sala de aula. Até o Fer terminou a conclusão aí da nossa fala, e eu queria falar isso. Esse exemplo de poemas, né, de poesias, narrativas, isso é possível fazer dentro da sala de aula tranquilamente, né? Tem respeitando os níveis, é claro que a gente tem, né, dos infantis até o ensino médio e graduação, mas é possível. Mas, assim, eu penso, não sei, Fê, eu vou deixar ele responder aí, os discursos ainda estão bem iniciais, mas é por falta de conhecimento. Quando conhece as pessoas certas, com, né, as teorias, os estudos, isso tende a melhorar e fortalecer o currículo, as discussões, e, né, sem equívocos. Bom, da minha parte, eu concordo totalmente com o que foi exposto pela professora Michela, em relação que hoje em dia a gente tem essa lei, né, 10.639, que institui, então, o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena, né? E o que eu percebo também, pelo menos conversando semana passada, semana retrasada, na verdade, eu dei uma palestra num curso de formação de educadores de jovens e adultos, né? E os professores me relataram justamente isso, que eles sabem que eles precisam trabalhar essas questões dentro da sala de aula, mas eles não sabem o como trabalhar essas questões. Então, a minha palestra lá foi em relação não só a questões de raça, mas a questões de gênero. E aí, o que eles me relatavam era justamente isso. Ainda os professores da área da educação mais voltadas às humanidades, eles diziam que eles conseguiam travar um diálogo mais fácil com os alunos. Agora, por exemplo, o professor da área de exatas, professor de matemática, como é que isso ele poderia fazer? Então, um dos professores me relatou que, na questão não só da raça, mas ele relatou um caso que era em questão de gênero, que um exercício de matemática propunha um casal, né, falava, um casal, e aí ele vai discutir, então, o que é um casal, né, porque daí os alunos acham que um casal é simplesmente homem e uma mulher, que não pode haver um casal de duas mulheres ou de dois homens, enfim, né, e aí ele me relatou justamente isso, a falta de preparo de alguns colegas de trabalho que não sabem como abordar essa questão dentro da própria disciplina que eles produzem, né? E eu acho fundamental, assim, a gente ter essa prática regida pelas questões de gênero e de raça, porque são os indivíduos que a gente vai encontrar dentro do espaço de socialização, que é o espaço da escola, né? Que é o espaço da educação. Então, enfim, talvez a gente precise ainda investir mais na questão da formação dos professores para terem essa prática pedagógica. Sim, olha, tem mais alguma questão, gente? Porque aqui não tem mais. E pelo horário, eu acho que a gente podia. Se você quiser, Fernando, você pode falar algumas palavras para concluir, a Michela também, aí eu vou fazer uma conclusãozinha minúscula também. Então, Bom, passo a palavra ao Fernando.
Então, eu só gostaria de agradecer novamente o convite que foi feito, agradecer a professora Cláudia, a professora Michela, que está nessa empreitada junto comigo, todos os nossos amigos do grupo de raça e gênero que estão nos bastidores, os nossos amigos do NUP também, que estão prestigiando nosso projeto aí, né, juntos. Então, eu só queria deixar meus agradecimentos e os agradecimentos a todos aqueles que estão participando, né, como ouvintes, enfim, desse projeto proposto. Então, muito obrigado. Bom, Michela? A todos e todas também pelo convite. Muito bom estar aqui. Aí só lembrando, né, o Fer falou da Lei 10.045, nós temos a 11.645/8, não é isso? Que já chega com a indígena e negra, né, da cultura afro-brasileira. Então, aí se junta nas duas, certo? A Luana fez um comentário aí, que chegou até aqui, depois eu respondi, eu entendi. Ela colocou lá que não são apenas só no ambiente da escola, né? É para além de outros ambientes. Na verdade, também concordo, Luana, e nós temos que avançar muito. Eu sei que parece que está devagar, está lento, mas nós estamos fazendo. Então, isso, para mim, já eu estar vivendo e vendo esses avanços, já é bastante nesse sentido. Então, a gente vai deixar um legado aí para as pessoas continuarem. Agradecer a todos e todas que estiveram conosco, e todos, né? E que tenhamos uma outra oportunidade, porque aqui, durante a nossa conversa, surgiu um monte de coisa que a gente pode fazer, como sempre, e fico aí, meu agradecimento a todos e todas. Grupo, pelo apoio, tá? Eu sempre estou meio ali, né? Desesperada se ia dar certo, né? Não, deu certo, tudo lindo. Beijos. Então, agora também gostaria de agradecer a todos e todas que estão aqui. E, para finalizar, eu vou usar umas palavras da Kátia Maringulo, que foi nossa aluna e hoje está defendendo o doutorado lá na UFMG, que é uma das melhores pós-graduações em literatura aqui do Brasil, né? E ela faz isso acerca de romances contemporâneos que falaram das narrativas, slave narratives, mas eu adaptei aqui para a gente, né, para o nosso caso de hoje, e quero usar algumas palavras dela, misturada com algumas minhas, né, que reverberaram o pensamento que o grupo tem hoje em poesia. Acreditamos que as produções contemporâneas, num exercício de criatividade crítica e política, dialogam com tradições historiográficas a partir de contranarrativas, que deslocam e desestabilizam as narrativas mestras presentes nos arquivos sobre experiências afrodiaspóricas. Assim, nós defendemos esses contraarquivos sobre experiências e experimentações de liberdade, a partir de uma tradição anti-hegemônica, antimachista e principalmente antirracista. Muito obrigada.